Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Paulo, Gálatas 5:13. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de total e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aprovar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor de independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhantes faculdades nas relações humanas. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represárias violentas. O caluniado, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante oportuno de reclamar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espirituais para o infinito. A maioria dos homens cai desastrosamente na primeira e nova concepção do céu, transformando, às vezes, elos de veludo em algemas de bronze. Capítulo 10 da Lei de Liberdade. Liberdade natural. Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum, porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais,
compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. Serão na outra vida levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Liberdade de pensar. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe freios. Pode-se lhe deter o vôo, porém não aniquilá-lo. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou o absolve, segundo a sua justiça. Liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Tem um homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Falta-lhe tanto esse direito, quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Que é o que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Será atentar contra a liberdade de consciência por obstáculos a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Por que indícios se poderá reconhecer, entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Livre-arbítrio. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de fazer.
sem o livre arbítrio, pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de proceder. Sem o livre arbítrio, o homem seria máquina. Do livre arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre arbítrio àquilo que lhe é necessário. Não constituem obstáculos ao exercício do livre arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhe as manifestações. Daí vem que nos mundos onde os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Além disso, cumpre se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe o dá. Não são seus órgãos que lhe o dão. Semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que nulifica o seu pensamento, para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se prevenir contra o mal. Nisto é que incorre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer, e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que, porventura, tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota, como o tirano no corpo de um escravo e o mal rico no corpo de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento, de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez à aberração das faculdades intelectuais? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão, para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não o impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas, mas aplica como a criança essa liberdade às suas necessidades, e ela se amplia com a inteligência. Consequentemente, vós, que sois mais esclarecido do que um selvagem, também sois mais responsável pelo que fazes do que um selvagem o é pelos seus atos. A posição social não constitui, às vezes, para o homem, obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta.
Deixa-vos, entretanto, a responsabilidade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Oração e humildade. Meu Deus, sei que ainda sou um ser em evolução e que muitas vezes fujo dos objetivos que o Senhor traçou para que eu alcance a minha felicidade. Sei também que nem sempre consigo fazer o bem que desejo, e muitas são as vezes em que faço o mal que já não gostaria de fazer. Por isso venho a Ti, Senhor, para rogar forças, coragem e lucidez para acertar mais vezes do que me equivocar. E quando me equivocar, que seja por fraqueza ou ignorância, mas nunca por deliberação. Venho a Ti para pedir que não permitas em tempo algum que eu perca a vontade de viver, apesar dos momentos de dor e de sofrimento que por certo terei de passar. Pedir ajuda para cultivar o otimismo, mesmo que o futuro não seja tão promissor. Para que me ensines a desenvolver o romantismo, ainda que em meu peito o coração pareça ter emudecido. Senhor, ajuda-me a não perder a fé na amizade, mesmo que às vezes os amigos me traiam ou me abandonem nos momentos em que mais precisar deles. Ajuda-me a cultivar o hábito e a alegria de ajudar as pessoas, ainda que muitas delas sejam ingratas e incapazes de retribuir. Ensina-me a manter o equilíbrio até nos momentos de grandes abalos, em que tudo conspire para que eu perca o rumo. Senhor, ajuda-me a amar sem esperar retribuição, nem reconhecimento dos seres amados. A observar a vida com brilho no olhar, até nos momentos em que a escuridão turbar os meus olhos. A enfrentar os desafios da vida com garra e disposição, mesmo sabendo que as derrotas são inevitáveis no meu caminho. Permita-me usar sempre a razão e o bom senso, ainda que o apelo dos vícios seja forte, insistente e constante na minha intimidade. Sobretudo, Senhor, ajuda-me a elevar o sentimento de justiça acima dos meus próprios interesses. Permita-me conservar o amor pela família, mesmo que ela me exija imensos esforços e árduas renúncias em prol da sua harmonia. Ensina-me a ver sempre o lado bom e belo das coisas, apesar das lágrimas que brotarem amargas do fundo da minha alma. Senhor, que eu jamais perca a vontade de herdar as estrelas, mesmo habitando um planeta pequeno e de categoria inferior. E acima de tudo, que eu jamais esqueça que o Senhor é a inteligência suprema do universo e que me ama infinitamente, que provê minhas necessidades, ampara-me sempre e só quer o meu aperfeiçoamento. Que eu possa entender as pessoas que são mais frágeis do que eu, a não julgar o meu semelhante, a educar meus sentimentos e a desenvolver minha inteligência. E por fim, que eu nunca esqueça que sou um espírito imortal e que minha felicidade é uma conquista minha. Nos dias em que a tristeza se apresentar dissimulada e insistente em sua janela, recolha-se por alguns instantes. Busque sintonizar com as forças do bem que pairam acima das nuvens densas que envolvem a terra e alimente sua intimidade com a harmonia celeste. Não se deixe envolver pela tristeza, pois ela impedirá você de ver a esperança que insiste em lhe acenar com a certeza de que um novo e lindo dia surgirá. Vida, na verdade, é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida ao bem,
em plenitude, os braços da juventude, garantindo uma estrada florida. Como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa, descoberta. É a liberdade já quase perfeita. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Juventude e vida, o saber namora o coração. O Pai conta com a definição de quem na verdade valoriza a vida. Vida na verdade é plena liberdade, enriquecida de amor. Força da vida, o bem em plenitude, os braços da juventude, garantindo uma estrada florida. Como linda borboleta que sai do casulo, de asas tão coloridas, surpresa, descoberta. É a liberdade já quase perfeita. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. É muito importante pensar na nossa capacidade de escolher. Em cada momento da nossa vida, em cada gesto de nossa vida, a escolha é nossa. Indubitavelmente a escolha é nossa. Cada vez que você quiser avaliar o porquê que as coisas estão indo bem ou não estão indo bem, verifique o tipo de escolhas que você vem fazendo. A partir disso, começamos a sentir que todos os nossos movimentos são ditados por nossa livre vontade. Nós fazemos escolhas para a nossa felicidade, fazemos escolhas para a nossa infelicidade. Cada vez que nós escolhemos o cônjuge, o parceiro, o namorado, a namorada, precisamos ter em mente que estamos buscando alguém que se afine conosco, que esteja junto a nós, com quem possamos compartilhar a vida. E essa escolha precisa ser bem feita. Não podemos escolher de escantilhão uma pessoa que a gente viu uma primeira vez e supor que tenha surgido um amor à primeira vista que dispense esse conhecimento gradual, ponderado, que nós precisamos ter um do outro. E com tudo isso verificamos que ao cabo e ao fim não conhecemos bem as pessoas. É muito complicada essa questão da escolha, mas temos que escolher. É opção nossa. Quando pensamos no alimento que desejamos para cada dia, que tipo de refeição queremos fazer, a escolha é nossa. Se escolhemos alimentos de graxa, alimentos condimentados, alimentos leves, vegetarianos, escolha nossa. A nossa condição orgânica a partir daí estará definida em função daquilo que escolhemos para a nossa alimentação. A forma como nós desejamos educar os próprios filhos, como é que nós vamos conduzir a nossa prole? Vamos educá-la numa religião? Em que religião?
Vamos trabalhar com ela o pensamento político da família? Vamos ensinar aos nossos filhos a ver o mundo, a compreender as pessoas, a ter a mansuetude das pombas e a prudência das serpentes? Como é que, afinal, queremos educar os nossos filhos? Vamos educá-los para que eles sejam os melhores da rua, do prédio, da escola, do bairro? Ou para que eles sejam melhores do que eles mesmos a cada dia? Nós é que fazemos escolhas. E a partir disso, a vida fica nas nossas mãos. É certo que há coisas que, mesmo tendo feito escolhas, a decisão final não é nossa. Às vezes queremos determinada coisa, mas estamos submetidos à vontade de outros indivíduos. Assim se passa na política. Por exemplo, queremos que a nossa cidade seja pacífica, seja ordeira, seja limpa, mas há coisas que independem de nós. Há indivíduos que foram preparados, eleitos, escolhidos para atender a essas questões. Então foge à nossa alçada. Mas mesmo assim, na condição de cidadãos, nós poderemos pressionar, fazer movimentos, nos dirigir às autoridades, nos dirigir aos periódicos. Escolha nossa. Ou podemos ficar devidamente acomodados esperando que alguém resolva por nós as questões. É muitíssimo importante que tenhamos essa visão de que a nossa vida está amarrada às escolhas que fazemos. E fazer escolhas é alguma coisa que não é tão simples. Se nós não aprendermos que a vida que levaremos estará em função das escolhas que façamos, não conseguiremos chegar a bom termo. Começaremos a culpar os outros pelas escolhas que são nossas. Começaremos a dizer que a culpa é do tempo, é dos santos, é de Deus, é da política, quando em verdade, na maior parte das vezes, o problema está amarrado às escolhas que fazemos. Vale a pena pensar que as escolhas estão atreladas ao que chamamos de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é essa condição que todos nós temos de pensar o que queremos para a nossa vida, de pensar como queremos as coisas para a nossa vida e passarmos a implementar. Porque graças a essas escolhas que fazemos, a vida nos responderá positiva ou negativamente. Foi Jesus Cristo que estabeleceu isto. A sementeira nossa é totalmente livre. Nada obstante, a colheita nos será obrigatória. Essa questão da escolha é de fato fundamental, porque nós escolhemos tudo. A roupa que vamos pôr, os calçados, a estrada por onde vamos, onde queremos ir almoçar naquele dia ou jantar, nós escolhemos tudo. Mas é importantíssima essa percepção de que a nossa escolha não deve ser uma escolha de qualquer jeito. Precisa ser uma escolha responsável. Enquanto nós não soubermos fazer escolhas responsáveis, a nossa vida, com toda a liberdade, será quase sempre um caos. O notável filósofo francês, Jean-Paul Sartre, chegou a asseverar que nós estamos escravizados à nossa liberdade. É graças a essa liberdade que definimos as coisas de nossa vida. E por causa dessa liberdade é que vemos pessoas como Adolfo Hitler, que decidiu-se por fazer o que fez, usando da sua liberdade. Mas ao mesmo tempo descobrimos homens como Gandhi, que podia ter se tornado um advogado bem-sucedido na Inglaterra, onde se formou, na África do Sul, para onde foi trabalhar, mas ao ver a condição dos negros, do seu povo, o domínio da Inglaterra sobre a Índia e tudo mais, ele optou por abrir mão daquele estilo de vida que levava na África do Sul para ir lutar junto aos seus irmãos. Naturalmente, nós pensamos que
foi uma escolha sua. Ele optou, ao invés de ganhar só para si, ele foi trabalhar junto aos seus irmãos, ao seu povo, à sua etnia. Nós encontramos escolhas como a de Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa era professora de alunas de classe média alta e poderia ter sido homenageada sempre, paparicada por suas alunas como era, amada por suas alunas, muito querida no trabalho que realizava, mas depois de ter feito a célebre viagem de férias a Calcutá, para conhecer o que se passava na cidade e tendo visto o que viu, Madre Teresa não se conformou. Fez a sua escolha. Usou de sua liberdade, escreveu ao Papa, porque ela queria deixar de ser professora da escola cristã, mas queria continuar a trabalhar pelo Cristo numa outra frente. Fez a opção, foi para Calcutá, e a história de Madre Teresa o mundo inteiro conheceu. Uma história de liberdade, uma história de opção, uma história de livre-arbítrio. Se pensarmos nos territórios do espiritualismo, nós encontraremos no espiritismo a figura de Chico Xavier. Podia ter se tornado um dos mais ricos escritores do Brasil se não tivesse assumido a sua condição de médium. E os livros assinados por aqueles seres espirituais viajaram o mundo, se tornaram traduzidos em várias línguas, levando conforto, orientação, luz, inspiração do bem a tanta gente. Escolha de Chico, opção que ele fez graças à sua liberdade de escolher. Nós encontramos pessoas que podem ser honestas, mas escolhem o caminho da desonestidade. Tem liberdade para isto. Achamos outras que podem ser dignas, mas optam pelo labirinto da indignidade. Tem liberdade para isto. Outras se tornam homicidas, suicidas, exatamente porque optaram por isto. E porque optaram por isso, são responsáveis pelas consequências dessa opção que fizeram. Liberdade com Jesus é a opção que deveremos fazer. Não estamos proibidos da distração, do esporte, de namorar, de casar, formar família, de optar pela nossa profissão, de ter o nosso emprego, ganhar nosso dinheiro, ganhar muito dinheiro. Mas que tudo isso, fruto de nossa escolha, fruto de nossa opção, esteja clareado pela luz do Cristo. Somente a partir desse clareamento que a inspiração de Jesus proporciona sobre nossas vidas é que conseguiremos fazer escolhas positivas, escolhas para sempre, escolhas para o bem. Cabe a você, meu irmão, minha irmã, cabe a cada um de nós fazer opções inteligentes, escolhas nobres, como Jesus Cristo fez quando podia ter ficado no domínio das estrelas, entre os beijos dos astros, optou por descer à terra e atender aos carentes de médico. Todos nós queremos uma coisa na vida e só uma coisa na vida. O que é que nós queremos? Nós queremos ser feliz, queremos ser felizes, todos buscamos a felicidade. E como é que se encontra a felicidade? Onde é que ela mora? Onde é que eu compro uma felicidade? Acho que talvez a dica mais importante, a dica preciosa no caso da felicidade seja cuide das suas escolhas. O que quer dizer isso? A todo momento, a cada instante de nossas vidas, nós estamos fazendo escolhas. Você escolhe estar aqui e não lá. Você escolhe assistir uma novela e não ler um livro. Você escolhe conversar com uma pessoa e não com outra. Você escolhe enganar uma pessoa porque você quer fazer tal coisa. Você escolhe não estudar. Você escolhe estudar. Você escolhe trabalhar nessa ou naquela empresa. Você escolhe dar um pequeno golpe aqui ou ali.
A gente escolhe o tempo todo todas as nossas coisas. E essas escolhas determinarão a nossa felicidade. Por que determinarão a nossa felicidade? Porque a nossa vida é feita de momentos, de decisões. E quando você toma um caminho, esse caminho pode ser o da dor ou pode ser o do amor, né? E como é que você escolhe adequadamente? Sabendo, tendo consciência das consequências da nossa escolha. E aí talvez esteja a dificuldade. Frequentemente nós achamos que um caminho que parece mais vantajoso é o melhor. Não necessariamente, não sempre. Para fazer a escolha adequada, talvez nós devêssemos sempre pensar, em primeiro lugar, no outro e depois em nós mesmos. Essa escolha que eu vou fazer agora, essa decisão que eu vou tomar agora, esse caminho que eu vou seguir agora, é bom para as demais pessoas? Ajuda os que estão na minha volta, no meu entorno? Vai causar felicidade ou infelicidade? Vai levar ao progresso ou não? Né? Essas são as escolhas, essas são as decisões, essas são as perguntas que nós devemos nos fazer. Frequentemente a gente faz a pergunta só para si mesmo. Isto vai ser bom para mim? É claro que é importante que seja bom para você, óbvio, né? Mas talvez antes seja importante ser bom para os demais. Ou fazer escolhas que sejam boas para você, mas que não prejudiquem os demais. Essa é a melhor opção. Escolhendo assim, você não estará maculando as suas relações, não estará magoando as pessoas, não estará machucando as pessoas e, por consequência, não estará machucando a si mesmo. Isso é felicidade, é a ausência de dor, a ausência de agressividade é a felicidade. Não mais que isso, a serenidade, a paz permitem a felicidade. Então, escolhas, preste atenção nas suas escolhas. As escolhas determinam a sua vida, determinam a sua felicidade.
De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Lei de liberdade. É inegável que tanto a liberdade como a igualdade constituem características dos povos civilizados. Apesar de tantas conquistas no campo dos direitos humanos, a humanidade prossegue com seus desníveis, suas contradições, suas injustiças. Por que será que isso ainda acontece? Refletindo melhor sobre tal situação, concluímos que os ideais literários e igualitários não se realizam completamente sem o tempero da fraternidade, que é a base do edifício moral de toda a sociedade. Ao tratar desse tema, Kardec asseverou, com a lucidez de sempre, que esses três princípios, liberdade, igualdade e fraternidade, são solidários entre si e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. O da fraternidade não pode ser praticado em todas as purezas, com exclusão dos dois outros. Portanto, sem a igualdade e a liberdade, não há verdadeira fraternidade. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então ficam sem freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mau uso faz da sua liberdade. É a ordem sem a fraternidade. Usa da liberdade para dar curso a todas as suas torpezas, e é a anarquia a licença. Por isso é que as nações mais livres se veem obrigadas a criar restrições à liberdade. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados, visto que a igualdade reclama a liberdade sob o pretexto de igualdade, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e se tornar tirano. Por sua vez, tudo se reduz a um deslocamento de despotismo. No sentido comum, a liberdade é o poder que tem o cidadão de exercer sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Do ponto de vista filosófico-moral, o conceito de liberdade se expande, podendo ser entendido como a faculdade de pensar, de falar e agir livremente, sem desrespeitar a liberdade de outras pessoas. A maior sensação de liberdade que se pode experimentar é a consciência do dever cumprido, porque a liberdade é um bem que reclama o senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro e à inteligência. O livre-arbítrio é um gênero de liberdade concedida ao espírito que lhe permite a autodeterminação, a escolha entre o bem e o mal. Essa liberdade, todavia, não é absoluta, porque, vivendo em sociedade, é necessário respeitar os direitos alheios. Afinal, todos precisamos uns dos outros, independentemente de classe social. Contudo, a obrigação de respeitar os direitos alheios
não retira a liberdade do homem, pois esta provém da natureza. Existe, porém, uma exceção. A liberdade de pensar e de consciência não tem limites. Pode-se impedir alguém de expressar as suas ideias, mas não há como impedi-lo de pensar livremente. Somente perante Deus o homem é responsável pelo que pensa. Cercear a sua liberdade de consciência, constrangê-lo a proceder em desacordo com seu modo de pensar, é fazê-lo hipócrita. Sem a liberdade de consciência, não há civilização verdadeira nem progresso. Não se deve, todavia, confundir liberdade com indisciplina ou licenciosidade de costumes, pois o direito de um indivíduo termina onde começa a do outro. Por isso, a noção de moralidade é inseparável da de liberdade, e o progresso não é outra coisa mais do que a extensão do livre-arbítrio do indivíduo na coletividade. Há aqueles que sustentam que todos os acontecimentos da vida estariam predeterminados. Se fosse assim, o homem seria apenas um robô, sem vontade própria e sem responsabilidade, mero joguete de forças cegas e mecânicas. Seria a negação da sabedoria e da equidade das leis divinas. Há sem dúvida leis gerais a que o homem está fatalmente submetido, mas é erro crer que as menores circunstâncias da vida estejam fixadas de antemão de maneira irrevogável. Antes de encarnar, o espírito escolhe as provas de ordem material pelas quais deverá passar, o que constitui para ele uma espécie de destino ou fatalidade. O mesmo já não acontece no tocante às provas morais e às tentações, pois o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre livre para ceder ou para resistir. A fatalidade é o freio imposto ao homem por uma vontade superior à sua e mais sábia que ele em tudo o que não é deixado à sua iniciativa, mas jamais é um entrave ao exercício de seu livre-arbítrio no que concerne às suas ações pessoais. O livre-arbítrio é proporcional à evolução intelecto-moral de cada um. Quanto mais conhecemos e progredimos, mais expandimos o nosso poder de decidir, aumentando consequentemente a nossa responsabilidade. Quanto mais inteligente tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável será de não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que o outro que pretende parecer o que não é. Se há um determinismo, na acepção absoluta do termo, este é o determinismo do progresso para a felicidade de todos. Mesmo que façamos mau uso do livre-arbítrio, fatalmente, mais cedo ou mais tarde, nos arrependeremos, expiaremos e repararemos nossos erros. Motivos porque sempre estaremos jungidos ao resultado final estabelecidos pelo Criador, que constitui a lei maior de que o bem é o fim supremo da natureza, o que implica na acepção de que determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. Existiria relação entre o livre-arbítrio e o futuro? Em caso de positivo, qual seria essa relação? Em princípio, o futuro é oculto ao homem, e somente em casos raros e excepcionais
Deus permite que seja revelado. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não obraria com liberdade, o que lhe traria perturbação, porque ficaria paralisado diante dos acontecimentos, acreditando que seria inútil ocupar-se com eles, ou então procuraria impedi-los de acontecer. Apesar disso, é possível prever, de modo genérico, como será o nosso futuro, pois ele depende de como utilizamos o livre-arbítrio no presente. Será venturoso ou desditoso, conforme o bom ou mau emprego da liberdade de que dispomos, a qual se exerce dentro das restrições impostas pelas leis naturais. Essa parcela de liberdade da qual o espírito desfruta dentro de certos limites não interfere nos grandes eventos planejados pela espiritualidade superior com vistas ao progresso coletivo, que estão ocultos ao homem. O porvir, sem estar rigorosamente determinado, está previsto nas linhas gerais. Por tudo que vimos, a liberdade é o instrumento que Deus concede à criatura humana para que ela exercite o intelecto e os sentimentos, para que tenha merecimento na conquista da própria perfeição. Razão porque o livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. Enfim, de um ponto de vista relativo, o homem é livre para fazer o que quiser, mas estará, inevitavelmente, preso ao resultado de suas próprias ações. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, que lhes são externas, se tornem internas e conscientes pelo próprio fato de sua evolução. No dia em que ele se penetrar da lei e fizer dela a norma de suas ações, terá atingido o ponto moral em que o homem se possui, domina e governa a si mesmo. Sem a disciplina moral que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro. Em realidade, jamais gozamos de tanta liberdade. A questão é saber o que temos feito dela. Estaríamos utilizando-a com o tempero da fraternidade, que é uma das fases da caridade? Portanto, estejamos atentos ao uso desse patrimônio no presente, pois isso determinará nosso futuro espiritual. Eu chamei meu pai para uma conversa e falei: pai, seu filho aqui que também já tem 60 anos, qual seria o conselho que o senhor daria para ele? O senhor teve altos e baixos na vida, o senhor às vezes teve bem financeiramente, outras vezes perdeu tudo que tinha na vida. O que valeu a pena, o que não valeu? O senhor olhando para seu filho hoje, qual conselho o senhor daria para mim? E estava só nós dois aqui na mesa de café, aqui na minha casa, e ele pensou um pouco, e ele falou assim: meu filho, eu te daria 3 conselhos. Isso para mim é o essencial para a vida. E eu, cara, não posso esquecer. Peguei um papel até para anotar. Isso são pérolas que a gente não pode perder na vida. E ele falou assim: o primeiro conselho que eu dou para você, meu filho, é não cansar de ser bom. Porque o mundo é mau, as pessoas são ingratas. Você vê muita maldade. E é a tendência da gente falar: todo mundo é mau, eu vou ser mau. Todo mundo é ingrato, eu vou ser ingrato. Isso não pode ser assim. Nós precisamos ser bons, independente das pessoas. Então, seja bom. Eu, na minha idade, eu penso assim, eu fico lembrando as coisas que aconteceram comigo e eu fico muito feliz quando eu lembro, quando eu pude ser bom com pessoas. Então, não canse de ser bom, meu filho. Segundo conselho que eu te dou: nunca se aparte de Deus. Deus é tudo que nós precisamos.
Eu sei que qualquer hora eu vou encontrar com Ele. Isso traz paz ao meu coração. Muitas vezes até eu tenho desejo de estar com Ele. Então, Deus é importante mais. E o terceiro conselho que eu dou para você, meu filho, nunca se aparte da sua família. Esses amigos, tudo que eu tive, fui político, conhecia todo mundo, ninguém mais está comigo, ninguém. Hoje não importa o carro que eu andei, a casa que eu morei, a comida que eu comi. Hoje o que importa são as pessoas que estão comigo. E as pessoas que estão comigo são vocês, meus filhos, a minha família. E aí a gente pensa, fala assim, puxa vida, algumas vezes eu dei o meu melhor tempo para aqueles que um dia iriam virar as costas para mim. E eu dei o tempo que sobrou para aqueles que realmente vão ficar comigo até o fim. Então essa é a ordem, meu filho. E aí, gente, eu quero completar. Meu pai não sabia disso que eu estou falando para vocês, não. Eu fui pesquisar na internet e descobri que a bondade é o maior elixir de felicidade. A bondade é mais forte do que você cuidar bem da sua saúde, você se alimentar bem, porque a bondade, ela te aumenta em 44% o seu índice de alegria e de realização na sua vida. Tem muita gente que tem dinheiro e não é feliz, porque não é bom. Segunda coisa, eu fui pensar sobre Deus. Fui na internet e vi estudos, inclusive da OMS, Organização Mundial de Saúde, dizendo que a fé é provada que ela traz qualidade de vida, traz alegria, traz esperança e traz benefício para a saúde. Muitas coisas. Eu estou colocando aqui no rodapé um artigo que eu vi da OMS, mostrando em tantas áreas da saúde que a fé ela é benéfica para nossas vidas. E por fim, quando ele falou sobre família, hoje eu cuido da minha família como nada mais importa para mim, além da minha família, se eu puder escolher. E eu até falei com Deus esses dias, Deus, se o céu for tão bom como a minha família, eu quero ir para lá. Se nós investirmos naqueles que sempre estarão conosco, nós seremos muito mais felizes. Porque no final, quem vai estar com você é a sua família. Os 3 conselhos que meu pai me deu. Seja bom, nunca se aparte de Deus e cuide muito bem da sua família. E ao meu pai, pai, muito obrigado. Eu te amo. Que Deus abençoe. Senhor, fazei-me o instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se